A nossa conversa de agora vai trazer um debate sobre fundos de crédito high yield, títulos de renda fixa que oferecem aos investidores retornos mais altos do que a média do mercado, mas também com maior risco. O mercado de distressed assets não é novo, mas as oportunidades que se apresentam agora no Brasil e no mundo são novidades. Eu sou a Camila Dolly, estrategista de renda fixa da XP, e hoje eu estou aqui com meu colega Fausto Silva Filho, que é gestor de renda fixa e crédito estruturado na XP Asset Management, o Marcelo Urbano, que é diretor de investimentos da Algmi Capital, e também com o Alexandre Cruz, que é sócio fundador da Jive Asset. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, Camila? Bom, conversando com vocês, né, assim, algumas semanas atrás, a gente conversou como seria interessante aqui esse nosso painel, porque a gente ia poder falar sobre uma escadinha de risco de crédito, né? Então, acho que vai ser bem interessante aqui conversar com os nossos espectadores hoje, falando um pouco de high yield, passando por special situations, chegando ali nos distressed assets. Então, para começar aqui o nosso painel, Urbano, eu queria que você pudesse perguntar se você poderia explicar para a gente se situar aqui, o que seria o crédito high yield, quais seriam as principais características desses ativos, né, que se diferem de uma renda fixa tradicional e qual a relevância do high yield para os fundos da Algmi, por favor, e se você puder falar um pouquinho de você antes, seria interessante para a gente te conhecer também. Tá bom, primeiro boa tarde. Fausto, prazer estar com você aí, mais um painel, nem lembro já quantos foram. Alexandre, a gente já se conhece faz tempo, mas é a primeira vez que a gente conversa, e Camila, também na primeira vez, né? Eu sou diretor de investimento da Algmi, eu sou também sócio fundador da casa. A Algmi é uma casa que começou há 3 anos, tá? Foi fundada há 3 anos, mas eu tenho uma história muito longa. A minha carreira toda foi dedicada a crédito, os primeiros 12 anos, 11 anos de mercado, produtos de crédito em diversas instituições financeiras, e depois eu comecei a trabalhar com investimento. A Algmi foi um projeto meio que assim, a gente entendeu que esse mercado tinha que mudar, né? O Brasil é um mercado extremamente concentrado, mais ou menos 85% dos ativos de crédito estão na mão aí de 6 bancos, e a gente começou a ver esse movimento de desintermediação via N agendas, né? Desde casas como a XP, provendo ali ativos de crédito para pessoas físicas, dando acesso a fundos, agenda do Bacen Mais, né? Com uma agenda aí de desintermediação, e aí algo surgiu desse projeto, tá? Aqui surgindo, falando um pouco do que é renda fixa, acho que do que é ativos high yield, vou falar um pouco do estilo de gestão da Algmi, né? Acho que, enfim, cada casa pode ter o seu jeito de fazer high yield, porque é um universo amplo. Tecnicamente, high yield é tudo que não é grau de investimento. Eu costumo dizer que nem o Brasil é grau de investimento, né, em escala global. Então, a gente tem aqui no Brasil ativos que são grau de investimento em escala local, tem poucas companhias brasileiras que são grau de investimento em escala global também, e um grau de investimento, às vezes, no Brasil, aqui em escala local, pode ser um crédito bem especulativo, tá, numa visão global. Então, o estilo da gente aqui de gerir e fazer um portfólio high yield está mais focado em senso de oportunidade, né? Então, a gente investe num espectro amplo de ativos, passando ali por papéis mais óbvios, como papéis de instituições financeiras, debêntures, de companhias de capital aberto, passando por bondes, aí papéis estruturados, eventualmente carteiras de direitos creditórios. Então, a gente demanda que tenha um time que seja capaz de analisar isso e acompanhar esses ativos, né? E sempre tentando ir para onde a gente entende que tem menos gente, tem menos dinheiro disponível. E o fato de ter menos dinheiro disponível não necessariamente implica em risco, né? Implica em mais prêmio de crédito, né? Acho que um pouco ainda do estilo, a gente faz uma carteira bastante diversificada, então, quer dizer, mesmo que a gente tenha problema num ou outro ativo, a gente consegue entregar uma consistência de retorno, e eu acho que é isso. Eu não quero também ficar me estendendo para tomar demais o tempo aí dos colegas, mas acho que basicamente o que eu diria, ativo, para você gerir uma carteira high yield, é bastante senso de oportunidade, tá? Acho que diferente ali, a gente vai falar só mais uma coisa, special sit e distressed, a gente olha sempre geração de fluxo de caixa. A gente não vai dar dinheiro para estruturas onde não esteja muito claro, né, que a gente
tem uma chance, assim, que já tem uma previsibilidade razoável naquela geração de caixa, tá bom? Então, para repagar a nossa dívida. Okay? Perfeito, Marcelo, obrigada. Imagina, a gente ainda tem bastante tempo aqui de painel para falar de bastante assunto interessante. Agora, passando aqui para o Fausto, acho que um degrau acima, né, digamos assim, na escadinha de risco, né, em relação ao high yield, seriam as special sits, né? Então, se você puder explicar um pouquinho o que é esse tipo de ativo, né, como que ele se difere do high yield, e como que vocês usam esse tipo de ativo para compor ali as carteiras de vocês de crédito estruturado, e também falar um pouquinho de você aqui para se apresentar, por favor. Legal, Camila, obrigado. Bom, prazer estar aqui na Expert. Sou suspeito para falar, participei de todas elas. Estou aqui no Grupo XP desde 2009, então é motivo de orgulho estar participando desse debate com pessoas, poxa, o Alexandre, o Urbano, profissionais de destaque nesse mercado. Bom, falando um pouquinho de mim, o meu objetivo quando eu cheguei no Grupo XP foi mostrar para o investidor que existe, na renda fixa, retornos muito superiores ao dos títulos públicos, e não necessariamente tomando muito mais risco, né? Então, a ideia... E, naturalmente, os ciclos de juros vêm trazendo o investidor, e, naturalmente, aqui a gente está passando conhecimento, desmistificando esse negócio, né? Que, poxa, o high yield tem muito risco, o distress tem muito risco. Calma, tem bons gestores aqui que fazem esse negócio. No que tange special situations, né? Vou traduzir para o português, situações especiais, são situações... oportunísticas. O Urbano falou aqui de oportunidades, então é uma oportunidade, uma situação especial traz uma oportunidade para investir no ativo com preço que está ali onde a gente considera errado. Então, naturalmente, a gente identifica a oportunidade e aí vislumbra a forma como a gente vai fazer esse ativo voltar a se valorizar, né? Então, special situations, pessoal, é isso. Agora, dentro desse universo, né, a gente tem aqui a nossa busca incessante por encontrar, né, o melhor risco-retorno dentro desse negócio. E uma situação especial, ela ocorre, uma special situation, ela ocorre não por conta apenas do ciclo econômico, né, do cenário macro, ela também acontece por uma situação micro, né, daquele emissor, seja da dívida, seja do próprio equity, e, naturalmente, a gente, né, tem interesse em chegar em comprar o ativo, né, comprar um ativo no mercado secundário ou, né, financiar diretamente aquele emissor e também estar próximo, né, para prover algum tipo de solução, né, no que tange o modelo de negócios daquele emissor. Então, finalizando aqui essa breve explicação, dado que o nosso tempo aqui é bem longo para esse debate, special situations é uma situação onde a gente encontra um ativo deprimido, né, e encontra uma situação para fazer ele voltar a se valorizar dentro de um escopo amplo de atuação do time. Excelente. E agora, falando aqui sobre o último degrau da escadinha de risco, Alexandre, o que seriam os ativos distressed, né? E quão mais arriscados eles são em relação aos que a gente já comentou aqui, e como que vocês utilizam essa alocação ali na Jive? Legal, obrigado, Camila. Prazer E estar também com se vocês. apresenta, por favor. Pode deixar. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com vocês na Expert. Estou super impressionado aqui com a estrutura. Legal falar com você, Marcelo, de novo. A gente faz negócio, né? Então, essa beleza dessa escadinha que você anda de degrau a degrau. Fausto também, muito bacana. Bom, eu sou o Alexandre Cruz, eu sou um dos que começou a Jive por volta de 11 anos atrás. A nossa primeira aquisição foi o Lehman Brothers aqui no Brasil, ainda quando a gente trabalhava com o nosso próprio capital. O Lehman Brothers não era um banco, era uma securitizadora, e aqui no Brasil, como raramente um banco se recupera, até quem está pagando costuma parar de pagar, então tudo estava estressado. Então, o investimento estressado é quando você compra ativos que têm toda a sorte de problemas, que não estão como eles foram desenhados para vir ao mercado financeiro ou ao mundo, né? Então, a gente brinca que tudo que a gente compra é ruim, porque tem problema. Então, o problema não é ter problema, o problema é ter surpresa. Se você, quando está precificando o ativo, quando está diligenciando o ativo, identificou todos os problemas que ele tem, você vai colocar isso no preço ou na estrutura, ou então você não vai comprar. Né, e você precisa de um gestor muito disciplinado para fazer esse tipo de análise. Mas o nosso trabalho começa de verdade depois que a gente compra o ativo. Afinal de contas, não adianta você pagar barato, supostamente, se você depois não resolve esses problemas, não devolve esses ativos para a sociedade, para o mercado, sem problemas e com ganho de valor. Então, a gente tem hoje uma gestora com 8 bilhões de reais sob gestão. Estamos no nosso terceiro fundo, nosso retorno histórico passa de 20% ao ano já livre para o cotista. Então, se você tiver paciência de esperar, e se você tiver uma alocação de ativo alternativo na sua carteira, como todos comentaram aqui,
nessa escadinha. O ativo estressado vai te dar um boost, vai te dar um ganho no seu retorno de longo prazo. Então, a gente tem uma equipe de 240 pessoas, parece muito, né? Mas a gente tem que ter o serviço, a plataforma de serviço, que vai cuidar dos ativos depois que a gente os compra, dentro de casa, para resolver esses problemas e depois devolver esses ativos de novo com ganho. Então, para isso, você precisa de muita tecnologia. Então, aqui a gente vai falar bastante sobre isso, mas desde muito cedo a gente percebeu que ler as ações judiciais, entender o tempo e o custo e a chance de ganhar que você tem em relação a diferentes comarcas, diferentes situações do Brasil, processos administrativos. Afinal, como diria o Pedro Malan, no Brasil até o passado é imprevisível, né? A gente muda a regra, muda a versão do passado, os impactos econômicos e jurídicos do país. Mas, por outro lado, né, nossos algoritmos, nossa tecnologia mostra que a gente tem ficado cada vez menos pior, ou seja, vem melhorando o sistema judiciário em vários aspectos, em especial quando a gente fala do que estamos falando nesse painel, que é credores satisfazendo as suas dívidas. Muito bom. Acho interessante tudo isso que a gente já ouviu nesse pouco tempo de painel aqui, como mostrando aqui que a renda fixa não é só para conservador, que é o que muita gente pensa. Bom, agora que a gente está todo mundo na mesma página em relação a esses conceitos, a gente vai falar sobre a visão de vocês para os mercados. Então, Marcelo, aqui começando de novo com você. Diante desse cenário, né, que a gente tem vivido já faz 1 ano e meio aqui com a pandemia, que trouxe bastante volatilidade e incerteza para os mercados, qual a sua visão atual para o mercado de crédito, em especial o de crédito high yield? Na sua visão, a gente pode dizer que os ativos já se recuperaram do baque que a gente sofreu no passado? A pergunta é que tem assim, não tem uma super resposta certa, né? Que a gente viu aí depois da pandemia, né, foi uma injeção de liquidez importante. E a maior parte dos setores conseguiram ali retomar a patamares iguais ou muito próximos, ou alguns até melhor do que eles estavam antes da pandemia. Alguns setores não, né, até pela característica dos setores. Então, sei lá, setor de eventos, setor de viagem, né? Então, setor de turismo, então, turismo corporativo, esse talvez demore mais ainda para se recuperar. Então, tem setores que não conseguiram se recuperar. Em geral, né, então a gente viu uma recuperação, olhando assim, top-down, né, teve uma recuperação setorial e as companhias também, boa parte delas conseguiram acessar a liquidez dos mais diferentes modos no mercado, né? Ou via follow-on, abertura de capital, com a contratação de bonds, né, de dívidas muito longas lá fora, contratação de dívidas locais ou bilaterais ou via mercado de capitais. Então, olhando de panorama aqui, a saúde financeira, companhia, a gente vê, em geral, balanços líquidos, companhias na margem, boa parte deles mais alavancados, outros não, mas na margem, boa parte desses balanços um pouco mais alavancados. No fim, um retorno para acionista bacana, né? E com a economia retomando, né? Com geração de caixa operacional. No mundo de corporativo, empresas mais high yield, né? Esses caras não têm tanto acesso a capital, né? Então, não pelo menos no mercado de capitais, né? Esse crédito mais longo e mais barato. Mesmo assim, né? Por exemplo, teve um programa do FGI lá do BNDES que deu linha de crédito, o banco tinha um risk sharing com os bancos, né? E conseguiu dar dinheiro ali, a taxa interessante, prazo longo para as companhias, que deu ali um fôlego. E a gente está vendo o mercado financeiro também bem atuante aí em diversas empresas, né? Então, embora eles não tenham acessado essa abundância enorme de liquidez, né? Também estão num shape bacana, salvo ali casos pontuais de setores que por natureza do negócio deles tenham sofrido mais. Uma preocupação que eu sempre externo ali é essa alta de juros, né? Hoje, sai da minha mesa ali o janeiro 27, se não me engano, a 10,25, alguma coisa desse tipo, né? Precificando uma Selic aí já de 12,5. E aí isso reduz a geração de caixa livre das companhias, quer dizer, as dívidas começam a ficar caras, a capacidade da companhia de tomar alavancagem reduz, né? E isso inibe crescimento, que no fim é o espírito do Banco Central quando
vai aumentando, dá essa esfriada na economia ali, né, acima da taxa neutra de juros. Então, tem essa preocupação. Alguns setores, naturalmente, estão sofrendo um pouco mais pela natureza deles, mas isso também pode ser oportunidade, né? E te diga ali o Fausto ali quando fala de Special City. Então, pode gerar tanta oportunidade para comprar, às vezes, fazer boas operações com companhias que hoje ainda estão sofrendo para gerar caixa, né? E tem boas companhias que têm convicção ali que com a sociedade vacinada, tudo, vão voltar, ou pela presença de mercado que elas têm, pelo acionista, pela marca que elas têm, né, por uma série de motivos. Então, você pode comprar ativos até a preço descontados, então, enfim, outro tipo de estrutura. Então, acho que passando ali esse cenário geral, não sei se eu deixei passar alguma coisa, é isso, acho que a gente já está ali num patamar semelhante ao que estava pré-crise, com os balanços na margem mais líquidos, ligeiramente, apesar de estarem mais líquidos, ligeiramente mais alavancados. Então, você olha a dívida do bruta sobre EBITDA ligeiramente mais alavancados, mas com setores ali assim, com poucos setores acho que estão sofrendo efetivamente. Muito bom, Marcelo. Eu vou até pegar um gancho aí no que você comentou em relação às oportunidades, de jogar a pergunta aqui realmente justamente para o Fausto. Então, com esse desenvolvimento, né, do mercado de crédito de forma geral nos últimos anos, né, que a gente tem visto também um volume maior de emissões, inclusive novas empresas, né, acessando o mercado pela primeira vez. Então, Fausto, na sua visão, o que isso significa em relação a oportunidades para os investidores e também, claro, em relação a riscos? Perfeito. Bom, realmente o Marcelo começou bem e acho que o primeiro de tudo é a gente olhar o copo meio cheio, né, dessa crise, né, gerada aí pelo Covid. Inegavelmente, a liquidez e a atividade do mercado de capitais acabou sendo a solução de muitas empresas, não só uma solução pontual, né, algumas empresas, como o próprio Marcelo comentou também, a recuperação ela é meio heterogênea, né? Determinados setores já se recuperaram, outros setores ainda vão se recuperar, outros setores mudaram drasticamente. Inegavelmente, a resposta, né, não só, né, das autoridades, governo, Banco Central, etc., mas do próprio mercado de capitais foi muito boa. Então, as empresas encontraram um ambiente, né, para se financiar, né, para recuperar, para poder suprir o buraco que elas tiveram ali, né, com os lockdowns aí que foram instituídos. Então, tiveram empresas que viram a receita ir para zero de uma hora para outra. E elas conseguiram, né, se financiar de uma forma bem rápida e até mesmo em situações melhores do que elas tinham no passado. O Ale comentou aqui um pouco do Lehman Brothers, eu vou ter que voltar um pouco em 2008, e aí, Ale, você me ajuda aqui, mas em 2008 a gente teve uma crise de crédito, né, foi uma crise de crédito global, não tinha crédito. Né? Então, as empresas, efetivamente, que precisavam se financiar, não tinham acesso a capital, né, ali. Então, ali foi uma situação realmente onde a gente viu inúmeras empresas e bancos quebrando, coisas... O próprio Lehman Brothers aqui, que o Ali comentou, onde a Jive começou, ninguém imaginava que esse negócio fosse acontecer. Né? E diferente agora do que a gente passou, o mercado de capitais realmente robusto, né, crescendo, as pessoas físicas entenderam, né, as oportunidades, a gente está trazendo mais oportunidade aqui, e viram que, poxa, consigo alocar um pouco de capital aqui, que eu vou ter um retorno diferenciado nesse mercado. E a gente percebeu também que muitas empresas, né, também acessaram o mercado para se financiar e conseguirem colocar de pé os seus planos de negócio. E aí, quando a gente olha, né, a enormidade, né, do número de empresas que começaram a acessar o mercado, a gente percebe que isso é muito bom. Né? Então, para a gente que, poxa, aloca recursos, a gente tem mais empresas para analisar, mais empresas para investir, mas, inegavelmente, mais desafios. Então, o Urbano colocou muito bem a situação dos juros. Né? Então, eu não gostaria de estar na pele do Banco Central, né, sendo super franco aqui. A gente tem uma inflação aí que está chata, né? A gente tem uma situação, enfim, ainda de auxílio, né, a determinadas classes sociais, etc. Então, uma pressão fiscal aí que tem trazido essa discussão sempre à tona. E no que tange os juros, a gente tem que perceber que determinadas empresas podem não conseguir colocar de pé os planos de negócios, né? Ou porque o capital vai ficar mais caro, ou porque, né, ali a margem dela vai ficar mais apertada.
E aí, naturalmente, o nosso trabalho vai ser estar monitorando esse negócio e entendendo, né, onde a gente deve e não deve investir. Ainda nessa linha, me parece muito interessante a forma como os acionistas, né, se comportaram. Né? Isso a gente pode também, acho que vale perpetuar esse negócio, porque, poxa, o acionista veio ao mercado, né, fez uma captação, fez um IPO da empresa, vendeu ações na bolsa e, poxa, eventualmente ele, né, se viu que o setor dele de uma hora para outra teve a receita zerada. E, poxa, nós credores, né, aqui a gente, né, se reuniu com os principais acionistas, olha, aqui como é que você vai pagar esse negócio, você vai alongar, e a gente percebeu que os acionistas chegaram junto, né, os acionistas estavam ali defendendo a empresa, enfim, participando. Então, quando a gente olha para frente, a gente entende que, poxa, né, isso mostra mais alinhamento de longo prazo com os investidores que chegam, né, para tentar remunerar melhor suas aplicações. Então, Camila, finalizando, eu acho que as oportunidades vão continuar crescendo no Brasil. Né? Falamos de juros aqui, mas, poxa, diferente do passado e de um passado recente, onde qualquer situação os juros iam para 2 dígitos, né? A gente está falando talvez de uma Selic terminal, por mais que o mercado esteja um pouco estressado, né? A gente está falando de uma Selic terminal ainda de 1 dígito. Né? O Banco Central vem se comunicando assim, a gente na XPA, a gente tem um número também ainda de 1 dígito. Então, poxa, inegavelmente é um cenário diferente de outras crises e, poxa, a gente tem uma plena convicção de que mais gestores como a gente, né, olhando essas oportunidades, estando próximos das empresas, dos projetos, vão continuar trazendo oportunidade para todo mundo investir. Então, Excelente. essa é a nossa visão aqui na XP Asset. Achei bem interessante esse ponto que você trouxe da questão dos acionistas, né? Porque, querendo ou não, traz um conforto adicional Lógico. Para os credores, Sem né? Sempre dúvida. tem uma ligação ali. E, Alexandre, falando aqui de alocação nas carteiras, né? Quando a gente conversou, você falou de um estudo que você tinha lido, que mostrava que hoje, mais ou menos 3% da alocação está direcionada para esse tipo de crédito mais arriscado, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse estudo, né? O que a gente pode esperar para frente, qual a tendência e também, lógico, a sua visão em relação a isso, por favor. Esse estudo mostra que a gente está ainda por volta de 3% de alocação, na média, né? Então, um investidor brasileiro tem por volta de 3% do seu investimento alocado em investimentos alternativos, tais quais os que a gente está falando aqui. E que no mundo, e nesse estudo, indica que o Brasil deve chegar nos próximos anos ao mesmo número, que é por volta de 20%. Ou seja, 1/5 da sua carteira é uma carteira diferente. E o que é legal dizer, Camila, é que ela é descorrelacionada com o que acontece no resto da carteira e, especialmente, muito descorrelacionada com o curto prazo. Justamente, no nosso caso, na Jive, na média, os investimentos que a gente faz, ou seja, quando a gente adquire um ativo, aí depois a gente resolve os problemas do ativo e devolve ele para a sociedade, vende e monetiza, você tem um intervalo médio de pouco mais de 30 meses. Então, o que acontece no mês seguinte, ou 2 meses depois, ou 3 meses depois, pouco ou nada importa e de verdade não afeta o trabalho e o retorno que os ativos vão trazer para o seu cotista. Então, nessa linha, quer dizer, os mercados mais desenvolvidos têm esse nível de alocação de 20%, e não tem porquê, com essa pujança toda, com a evolução que o mercado está tendo, com a educação que o investidor está construindo para si mesmo, ele vai entender que para construir um processo de investimento de longo prazo, para você rentabilizar a sua carteira, você precisa de investimentos alternativos. O que é legal de ter um pouco sobre o cenário, né, completando o Marcelo e o Fausto, a gente veio de um cenário, se você pegar o espectro um pouco antes da pandemia, a gente teve 14, 15, 16, uma crise muito grande. Né? Talvez a pior dos últimos 100 anos no Brasil antes da pandemia. Se você olhar, por exemplo, o balanço dos 5 maiores bancos do Brasil, em virtude de você ter que executar dívidas, você tinha lá um número recorde de imóveis nos ativos dos bancos, que é legal dizer para quem está ouvindo que o banco precisa, a instituição financeira precisa ter liquidez, e o ativo imobiliário é um ativo imobilizado, então ele come liquidez. Né? Afinal de contas, você não pode, no momento de saque nas agências, no momento de falta de liquidez de um banco, você não pode ligar na tesouraria e falar, olha só, Fausto, vende para mim ali 2.000 fazendas e 50 mil apartamentos. Então você precisa ter liquidez que faz frente a esse ativo imobilizado. Então, logo, os bancos precisam vender esses ativos imobilizados, esses imóveis. Idem se você olhar para a União, Estados e municípios, a gente tem muito mais ativos imobilizados do que a gente, em teoria, precisa, comparando com outros governos mais enxutos. Mas o fato é que a gente estava saindo dessa crise em 17 e 18 e veio a pandemia. E, diferentemente de todas as outras crises globais últimas décadas, onde o cenário vai se deteriorando,
onde o Marcelo, com a equipe dele, lá na Algmi, vai analisando o que está acontecendo, onde os economistas de todas as assets, de todas as instituições financeiras, do governo, vão percebendo que está sendo degradada a situação e vão tomando medidas para evitar um grande dano, especialmente, como disse o Fausto, em liquidez nos mercados. Aqui, de uma hora para outra, vamos dizer, em poucas semanas, a gente achava que era uma gripe ou um resfriado mais forte lá na Ásia, e medidas de lockdown, intervalo de 2, 3 meses. Né? Então, não houve tempo para se preparar. E pandemia, né, Ali? A gente nunca tinha ouvido falar disso, pelo menos eu, né, na minha vida de gestor, nunca tinha passado por essa situação. Passamos por crises de crédito, mas não uma pandemia com lockdowns. Né? Exatamente. Aí, se você olhar, você tem a provisão recorde nos bancos e em fundos, né? Você tem ainda mais tomada de imóveis, lembrando que a gente tinha esse estoque muito grande de imóveis e instituições financeiras. O que significa isso? Né? Que a pandemia foi muito dura para a gente não aproveitar esse momento e poder investir nessa recuperação. Então, no nosso caso, quando a gente olha a alocação, né, a gente tem alguns alvos que parecem bem interessantes para que a gente possa prover o nosso papel, que é fornecer liquidez para ativos pouco líquidos, tanto para famílias quanto para empresas, empresários e empresárias e bancos. Né? Então, no final, você tem crédito, como foi falado aqui, numa safra muito boa, porque empresas que não tinham o menor problema antes da pandemia, eram muito bem geridas, tinham passado de gestores diferentes, CEOs diferentes, CFOs diferentes, que tinham compliance muito bons, que tinham resiliência em crise, etc, etc. Como disse bem o Fausto, o Marcelo, não estavam preparadas para uma queda que às vezes foi de 90% de receita, como foi o setor hoteleiro, o setor de turismo, e que estão passando de 1 ano e meio, né, gente? Então, não há caixa que aguente esse processo todo. Portanto, aqui na Jive a gente está olhando para a recuperação dessas companhias e tem também as companhias que vão falir. E é importante, quando a gente fala de investimento mais arriscado, né, tudo tem a perspectiva, mas se você compra por preços certos, né, às vezes o preço, gente, é nem de graça. Né? Então, às vezes, nem de graça seria o preço para comprar aquele ativo. Então, tem que colocar outros ativos do lado para você falar, bom, vou tirar preço daqueles outros ativos para comprar esse aqui. Muitas vezes, para um banco, para uma empresa, para uma família, faz sentido se livrar daquele problema, daquele ativo. Mas isso dito, você tem uma oportunidade muito grande de pegar uma safra muito boa de empresas se recuperando. Aquelas empresas, aquelas situações que vão ser falimentares, também parece uma safra boa, porque você tem muita liquidez no mercado, em virtude do juro ter diminuído muito. E você tem muito programa de crédito no mundo e no Brasil. Então, mesmo para você olhar uma empresa em falência e separar os seus ativos, de novo, desde que você tenha comprado pelo preço certo, você também tem uma remuneração muito interessante. E muitas vezes, quando você vai atrás de um devedor, que a gente chama de profissional, né, aquele que de fato cometeu fraude, ou aquele que se beneficiou no seu patrimônio pessoal em detrimento dos outros credores de forma fraudulenta, você tem como buscar o dinheiro que esse garantidor, esse avalista já ganhou e que está ou escondido em algum lugar do mundo e tudo mais. Então, mesmo quando parece ser o ativo estressado alguma coisa mais arriscada, se você tiver consciência do que você está alocando, com um gestor que seja neuroticamente disciplinado em relação a preço, você, na verdade, tem retornos muito, muito interessantes e acho que faz uma alocação que torna os outros investimentos menos arriscados, porque você tem um contrabalanceamento de descorrelação, como a gente falou aqui. Olha, se me permite, Camila, um ponto importante também nessa agenda, que a gente vem discutindo também, é o avanço legislativo. Né? Então, no que tange, né, a determinadas situações, né, onde o Ale encontra uma oportunidade, a gente encontra uma oportunidade e quer financiar ali uma empresa que, poxa, a gente entende que a empresa ela é viável, né, que a atividade empresarial ela é viável e por uma situação especial, não necessariamente ligada ao cenário macro, ela acabou engasgando. Né? E a gente viu avanços, né, nas leis, né, que tentam, de certa forma, proteger o investidor, o credor, fantásticas, né, Ale? A gente estava até discutindo isso há algum tempo e nos últimos 20 anos tiveram alguns avanços interessantes. Né? A Lei das Falências, de 2005, ela entrou em vigor, a nova lei agora em janeiro, mas foi no ano passado que ela foi atualizada. Acho que a Ale pode até falar um pouquinho melhor sobre isso. Posso, claro, Fausto, bem que você lembrou. A gente vem tornando o nosso processo de estrutura legal para o mercado de crédito, ele tem melhorado ao longo das últimas décadas. Né? Vale lembrar que a gente tinha uma lei de concordata, onde não existia como
um terceiro, seja uma empresa, seja um investidor, comprar um ativo sem o receio de trazer o passivo daquela concordata para o comprador. Isso foi resolvido e confirmado pelas Cortes Superiores com a lei de 2005. Mas a gente tinha algumas situações, e, gente, processo legislativo é um processo de cunho político, a gente não consegue chegar no ideal, é uma questão de consenso, o importante é a gente estar numa tendência de melhora como é o caminho. Essa mudança recente que o Fausto bem comentou, ela não é perfeita, mas ela traz grandes avanços. Alguns deles, né, você hoje arrecada os bens numa situação falimentar, você arrecada os bens rápido e os vende, mesmo que haja disputa entre os credores, que faz sentido, porque todo mundo aqui sabe que uma casa, uma planta industrial, um ativo, um carro sem uso, ele deprecia o valor ao longo do tempo, né? Então, você não fica ali com o gelo derretendo no sol enquanto há uma disputa judicial. Então, vamos vender esses ativos, vamos colocar esse dinheiro dentro do juízo e vamos esperar ver quem é que tem o direito sobre esse dinheiro. Então, a falência se transformou em um processo mais rápido, né? A gente brincava antes que era ou um fim horroroso ou um horror sem fim, e não é mais assim. A outra situação é que, muitas vezes, aqueles empresários, aquelas empresárias que trouxeram a companhia para uma situação de recuperação judicial, podem não ser exatamente as melhores pessoas para tocarem daqui para frente, né? Às vezes sim, às vezes não. Antes, a única opção que existia para não aprovar um plano de recuperação judicial era a falência. Agora você pode falar, bom, se esse é o melhor plano que pode ser apresentado, os credores podem optar, claro, com algumas condições, desde que não persigam aqueles empresários que não podem ter a chance, ou empresários que não possam ter a chance de continuar tocando a companhia, então você não pode ir atrás do aval, mas você pode colocar uma gestão interina, você pode colocar uma gestão nova na companhia e tentar mudar, melhorar aquele plano que foi inicialmente apresentado. São enormes avanços, não vou estender aqui o tempo para falar de todos eles, mas sem dúvida nenhuma é mais um passo na direção de um sistema de crédito mais pujante, de uma previsibilidade maior nas situações estressadas dos créditos. E mais oportunidades, né? Então, acho que mais oportunidades para a gente investir, para diversificar portfólios e mais classes, né? E aí eu tenho certeza que vão aparecer, né, novas gestoras, novos profissionais, porque esse mercado, naturalmente, assim, o desenvolvimento de uma economia, né, está muito ligado ao desenvolvimento do seu mercado de capitais de um país. É o que a gente vem enxergando no Brasil nos últimos anos. Passamos ali aquela crise 14 e 17 e estamos nesse caminho. Temos um soluço, etc., mas acho que a gente está no caminho certo e, inegavelmente, a agenda legislativa é boa. Então, a gente está bem confiante nesse negócio. Ótimo. Não sei, Marcelo, se você quer complementar aqui. Acho que sim. Acho que tem uma coisa. Não está aqui, né, Urbano? Também. Poxa, aí fica difícil. Eu fiquei com preguiça de aí, ficar 2 horas atrás, fazer teste de Covid. Acho que assim, se me permite, acho que tem uma coisa bacana também, né? Porque eu falei lá no começo de concentração bancária, mas tem uma coisa que é mais legal ainda, que vem junto com essa agenda do Banco Central de criar essa de incentivar a desintermediação bancária, é a melhora do acesso à informação. Então, porque junto com a concentração bancária vinha informação. Então, informação, o cliente tinha, só o banco tinha informação desse cliente. Hoje, né, com agendas como Open Banking, né, desde que você autorize, a outra instituição financeira pode ter acesso aos seus dados. Então, isso, de certa forma, ali, tira o privilégio daquele banco onde você detinha conta ali 20 anos, de saber qual é o teu histórico de crédito, te dar crédito, né? Então, estou falando assim, indo do micro mesmo, né? Mas isso vale para a empresa, vale para a pessoa física, vale para todo mundo. Então, é uma coisa que é sutil, né? Então, é um valor, que é o valor da informação, né? E que deixa de ser privilégio dos caras que detinham ali teu nome, né? Que é para quem vai onde você abrir a conta, e desde que você autorize para uma SCD, para uma CEP, que são instituições financeiras aí pequenas, para acesso. Então, essa disseminação de acesso ao crédito, né? É uma infinidade, né? Assim, uma coisa, eu não consigo dimensionar qual o tamanho desse negócio, sendo bem honesto aqui. Já tentei, mas não fui capaz de fazer, tá? Acho que só... Então, assim, além do lado desse arcabouço legal, que acho que, enfim, são detalhes que fazem diferença, né? Que no Brasil ainda é difícil, né? É complicado a gente ver decisões bizarras de juiz, mas vem melhorando sim, né? Os juízes vão tendo, o judiciário vai aprendendo um pouco, porque isso também é novo o mercado de crédito, então o juiz não tinha como, conhecia poucas coisas, né? Acho que tem essa coisa, sabe? Tirar o privilégio da informação da mão de poucos, né? Então acho que eu só complementaria esse que é outra coisa que me anima bastante também.
Não, muito legal. E, inclusive, todos esses progressos, né, que vocês comentaram em relação à lei de falências também, por exemplo, acho que isso traz uma possibilidade maior também, por exemplo, para as agências de rating conseguirem fazer ali um assessment, né, uma avaliação do risco de crédito, uma eventual recuperação para os credores, caso venha a falência. E acho que esse ponto também da falência é um que eu, quando eu converso ali com os investidores, né, explicando um pouquinho de crédito privado, dos riscos, né, que as pessoas têm um pouco de medo ainda, é da prioridade que os credores têm em relação, por exemplo, aos acionistas no caso de uma falência. E acho que esse ponto que o Alexandre trouxe, né, então, de não precisar esperar todo o processo para aquele ativo ser liquidado, acho que traz um conforto, né, claro, pensando no caso de uma falência, mas traz ali uma informação adicional que pode ser muito interessante para os investidores. Então, muito legal ver todos esses progressos aí que vocês comentaram. Bom, a gente está aqui caminhando aqui para o final do nosso painel, então a gente tem uns 15 minutinhos ainda. Eu queria, pensando agora para levar, né, um pouco mais de uma visão um pouco mais palpável, né, para os nossos espectadores em relação a riscos e oportunidades. Acho que vocês já comentaram um pouquinho, mas falar um pouquinho também dos os setores que vocês imaginam, né, que enxergam que tem maior oportunidade para explorar esses créditos mais arriscados que a gente falou aqui no painel. Vamos começar aqui pelo Urbano, por favor. Assim, sendo muito franco, eu não tenho uma preferência setorial, né? A gente olha a oportunidade e vê se aquilo vai dar um retorno que a gente quer entregar para o cotista, se faz sentido, né, dentro da nossa filosofia de gestão e explora. O caminho que a gente iniciou aqui na Algmi já há mais ou menos um ano, né, de maneira de ensaio, e a gente está crescendo agora, é financiar esse novo mercado financeiro. Não chega a ser um venture debt, a gente faz sempre comprando carteira, né, sempre com carteira. Em alguns casos a gente começou a dar uma pontinha ali de venture debt, mas sempre a gente, de novo, como a gente é aficionado por olhar a geração de caixa, né, então a gente, sempre a preferência nossa é usar esses mecanismos de financiamento de carteira. E aí o que a gente tenta fazer, né, é deixar isso o mais simétrico possível para o cotista, né? Então a gente agrega ali algumas opções de poder, um direito de preferência para entrar em emissões, uma opção para entrar numa posição subordinada lá na frente, um kicker um equity kicker quando aplicável, né, para tornar isso mais bacana. Então a gente está fazendo isso com calma, né, para conseguir montar esse negócio aí de maneira segura, para também deixar isso mais simétrico para a gente e entender melhor os riscos, né? Trouxe gente para tocar especificamente esse negócio. Eu estou pessoalmente engajado também fazendo esse trabalho. A gente tem a gente está fazendo junto com o Servicer para ajudar a gente na gestão das carteiras. Montamos um processo da base de dados aqui, né, muito bem estruturado para acompanhar de perto o andamento desses processos. É um trabalho de aprendizado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui com calma e paulatinamente, que a gente acha que vai trazer um retorno bem bacana para o cotista, vai gerar um alfa mais no portfólio. É uma coisa ali que eu acho que, como tem baixa barreira de entrada, não vão faltar oportunidades de fazer, então a gente está sendo muito seletivo naquilo que a gente faz, né? E sempre surgem outras oportunidades, né? Então, por exemplo, há uns, 6 meses atrás, eu comprei um ativo do meu colega Alexandre Cruz, aqui lá da Jaive, tá? Ele já tinha ganhado dinheiro pra caramba, ele fala que eu ganhei dinheiro mais que ele, não é verdade, não, tá? Ele ganhou muito mais dinheiro com a gente lá. Ele precisava, acho que, abrir um espaço no portfólio lá dele, né? E me vendeu num preço bacana, foi show, companhia hoje de capital aberto, né? É aquela coisa, você fala, aproveitar a oportunidade. A companhia é uma companhia de capital aberto, ela tinha passado por um estresse por conta de um default de um fornecedor, né? Foi um tombo, se não me engano, eu lembro que uns 400 milhões de reais. A companhia fez a lição de casa direitinho, né? Fez um follow-on, né? Enfim, resolveu o problema todo
E quando já estava ali, esse negócio do mercado, eu não conhecia bem o caso, muita gente assustada ainda com a companhia, a gente aproveitou. Então, sempre aparece oportunidades. Eu tenho um fundo imobiliário no mercado, que é um fundo de hotéis. Está super descontado esse negócio, né? E você olha ali, você calcula em tijolo quando vale esse hotel, você fala, pô, dá um yield incrível, né? No limite é retrofita aquele negócio ali e faz residencial, mas ninguém acredita que não vai voltar a ter hotel, né? Então, eu não tenho preferência setorial, sendo muito franco, acho que tem que absorver as oportunidades, ter capacidade de olhar o que tem e escolher o que vai dar mais retorno. Legal. Isso também é bem interessante de entender aí das estratégias, né? E vocês, Fausto, tem aí alguma preferência setorial? Bom, também vou parafrasear aqui o Urbano. A gente é muito driveado nesse mercado pelas oportunidades, né? Então, temos que estar atentos a todas. Mas eu acho que, se a gente for falar de oportunidade, a gente vai ter que... A gente é muito orientado, né? A nossa originação ela acontece muito dentro da própria XP Assets, né? Então, a gente é muito proativo nessa originação de deals, né? de negócios. E, naturalmente, a gente recebe, dentro do nosso universo aqui de network, a gente recebe muita coisa. E, inegavelmente, né, como a gente comentou um pouquinho, essa safra de novas empresas, né, ainda essa recuperação heterogênea, a gente vem percebendo que dá para não escolher setorialmente, mas estar atentos a determinadas empresas com uma estrutura de capital que, por algum motivo, né, acabou ficando desbalanceada, né, e a gente sabe que os acionistas são comprometidos, como eu falei, então pode ser uma boa oportunidade de a gente oferecer um crédito, né, diferenciado para essa turma, com bastante garantia, com uma estrutura, como o Urbano comentou, de kicker, né, se o cara consegue um resultado melhor, gerar mais caixa, um EBITDA melhor, a gente tem um step-up na remuneração da dívida. Se ele consegue fazer alguma capitalização no mercado acionário, a gente também se beneficia disso como credor. Então, estar atento às oportunidades nas empresas. E o Urbano comentou do setor de hotéis, podemos falar do setor de turismo como um todo, que ainda não se recuperou, né, que a gente, poxa, todo mundo quer viajar aqui, poxa, a gente vem comentando isso. Eu e minha esposa, a gente está olhando quando vão reabrir os países, né? Então, estamos nessa, todo dia sai uma notícia. Então, poxa, empresas que a gente entende que tem um capital de giro ali que precisa ser financiado, e aí a gente pode chegar com algum tipo de solução também e conseguir uma taxa diferenciada, né? Um retorno parecido com o do equity. Então, há oportunidades, a gente tem que monitorar, né? A gente tem o screening lá, né? O que a gente acompanha, e está sendo muito proativo, né? Eu acho que esse é um dos diferenciais. E talvez para finalizar, também estar atento à situação, né, de fusões e aquisições, né? Então, pessoal, o que a gente percebe, né, houve consolidações em alguns setores, né, empresas grandes comprando menores e etc. E também tem uma oportunidade boa de você financiar aquisições. Então, você financia o comprador, também uma boa taxa, né? Você entende que esse cara está consolidando o setor. A gente comentou muito isso lá atrás, antes, né, de a gente entender melhor o Covid. A gente tinha uma convicção que as maiores empresas consolidariam os setores. Então, obviamente, a gente também vê isso como uma oportunidade e tem que seguir monitorando. Excelente. E aí, terminando aqui com não o posso deixar de Alexandre. comentar o Marcelo, né, meu colega aqui. Vocês foram super gentis de falar de escadinha, né? A gente, nos corredores da Jive, fala de lama, depois fala de um mangue, depois população ribeirinha, aí você vai em direção à periferia, e depois um dia você chega lá na cidade. Se fosse falar sobre isso, a gente está falando do estressado versus o high grade ou o investment grade. A molezinha, né, que o Urbano levou, né? Exato. Mas então o que a gente faz? A gente vai lá na lama, põe a bota, né, acha aquela coisa toda suja, toda estragada, arruma aqui, arruma ali. Algumas não dá para arrumar e tudo bem, porque você pagou muito barato. Mas aquelas que ficam boas e bonitas, a gente olha e fala, pô, Marcelo, pode levar aqui, que agora está mais fácil, pode levar. Mas brincadeiras à parte, quando você investe no ativo estressado, dependendo de como esse ativo se transformou, uma empresa recuperou, por exemplo, um imóvel que foi todo resolvido, como a gente busca um retorno de 20% ao ano já livre de FIIs, livre de taxas, né, líquido para o cotista, você, muitas vezes, aquilo que o ativo vai trazer de ganho após ele estar todo recuperado, não dá esse retorno. Então, às vezes, é mais fácil você vender para um outro produto, para um outro gestor, para uma outra gestora, que está buscando um retorno de 9, de 10, de 11, de 12, e que vai capturar aquele yield que a gente chama aqui,
adequado àquela nova fase daquele, Então, daquele ativo. desculpa te interromper, mas é isso, né? O Alê correu um risco tremendo na lama ali, né? Uma areia movediça. E aí remunerou o capital dele como ele achou legal. E agora o risco para frente, quem vai levar é o Marcelo ali, remunerando de outra forma o capital. Já a companhia pré-pagou. Mas Até foi pré-pago aí. Tudo que ele falou que meu yield foi alto. Porque, cara, no yield eu dei uma puta cacetada. Desculpa o Mas o meu... cacetada, porque a companhia pré-pagou essa dívida uns 3, 4 meses depois e estava com desconto. Não, é importante, às vezes, Meu veja, yield foi muito alto. às vezes a gente tem prazo de fundo também, então você tem vintas diferentes, safras diferentes de investimentos, está chegando próximo do final do fundo, justifica você fazer liquidez, entregar o útil para o cotista. Então, depende muito do momento que você está vivendo. Mas, usando esses últimos minutinhos aqui para falar do que a gente está enxergando, então, em primeiro lugar, é legal a gente educar as pessoas, né? Em primeiro lugar, mesmo os ativos de crédito defaultados, aqueles que não têm garantia, como a gente tem um sistema bancário muito centralizado e a gente tem também uma dificuldade muito grande de recuperação, na maioria esmagadora, um crédito tem um avalista, né? Então, você sempre tem uma possibilidade de comprar um crédito defaultado por um preço bem descontado e encontrar, em alguns dos casos, colaterais, garantias que vêm através de investigação patrimonial, que vem através, muitas vezes, de identificar uma fraude, às vezes o ativo internacional e tudo mais. Então, pouca gente sabe, mas 52% de tudo que a gente recupera é um imóvel. Então, no final do dia, parece mais arriscado, mas você está comprando um crédito por 1, 2, 3, 4, 5, 6% do valor de face, num portfólio bem diversificado, com muita tecnologia, né? A gente só faz isso, né? Da hora que a gente acorda e da hora que vai dormir. Em algum momento, você consegue ter lá uma informação que vem de bureau de crédito, que vem de investigação, que vem de investigação digital. Hoje em dia, quase tudo é rastreável, né? Redes sociais, etc. E você consegue ali buscar um ativo que vai fazer várias vezes o retorno daquele crédito específico e ainda é um bom negócio para o devedor, porque ele ainda assim vai pagar menos do que ele pegou emprestado, né? Então, nesse formato, quer dizer, você está investindo em ativos estressados, mas você está tendo uma retaguarda de imóveis em mais de 50% da carteira de crédito. Olha que interessante. Na linha de imóveis, que é onde nós estamos olhando aqui uma oportunidade, a gente acha que não só os bancos, mas algumas incorporadoras também, pela crise que tiveram em 14, 15 e 16, um começo de recuperação, e a possibilidade de mercado de capitais ficou menor agora, não sei se todo mundo tem essa sensação, mas a abertura de capital ficou um negócio um pouco mais seletivo, especialmente para incorporadoras. Você tem uma oportunidade em imóveis, vindo de bancos, vindo de incorporadoras e vindo de governo. Né? A gente sabe que privatizar para resolver uma questão fiscal é sempre muito difícil politicamente. Vender um imóvel é muito menos difícil. A federação, como eu comentei, é dona de muitos imóveis, estados e municípios também. Então, a primeira parte do que a Jive está olhando como oportunidade são ativos imobiliários. E aí, a gente até é agnóstico, mas a gente está fugindo da discussão do novo normal. Então, não faz sentido você tentar apostar se as pessoas vão voltar para o home office mais cedo, mais tarde. Então, nós estamos fugindo um pouco disso. Crédito, eu comentei, são empresas que eram boas antes da pandemia, que também não precisamos adivinhar quem é que vai ser o novo normal aqui dentro. E, por fim, a gente está comprando ativos de pessoas físicas e pequenos empresários que não sabem que dentro da sua carteira tem ativos. Por exemplo, pagar imposto a mais, previdência coletada a mais, etc. São muito interessantes aí como oportunidade. Perfeito. Bom, a gente chegou, na verdade, aqui ao fim desse painel. Foi uma aula. Queria agradecer muito, Marcelo, Fausto, Alexandre. Gostei muito de ouvir tudo que vocês falaram aqui para a gente. Então, bom, agradeço a presença também de vocês que assistiram aí em casa e convido vocês a continuarem acompanhando aqui a Expert 2021, que tem muito conteúdo muito interessante ainda pela frente. Obrigada e até a próxima.